E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Bora falar então de fundo imobiliário? Qual fundo imobiliário que é bom para você investir? Por que é interessante investir em fundo imobiliário? Vou te dar dois pilares, dois pontos que se tornam interessante. O primeiro é que o seu patrimônio ele vai variar pouco durante o dia, o mês, o ano. A volatilidade de um fundo imobiliário é muito pequena. Então, se você investir R$ 1.000 no fundo imobiliário, o seu patrimônio ele vai cair, subir, você não vai nem sentir, você não vai nem perceber, porque é pequena comparado frente a ações, ok? O segundo ponto é que você vai receber um aluguel, você vai receber uma renda todo mês por esse valor que você investiu nesse fundo imobiliário. Isso é muito interessante que você pode reinvestir esse valor, você pode comprar novas cotas. Agora vamos dar uma olhadinha em quais fundos imobiliários você pode investir, quais que são bons realmente. Coloca aí na tela para a gente analisar os fundamentos deles. Pois bem, vamos começar pelo fundo imobiliário NXRF11. Ele tem uma liquidez diária de R$ 500.000, muito boa, caso você queira vender sua cota, tem pessoas então para comprar. Ele pagou um aluguel de 6 centavos por cota, sendo que a cota dele está R$ 10,55, que dá um dividend yield de 0,58%. Ele tem um patrimônio líquido de 1,9 bilhões e a rentabilidade no mês foi de menos 4%. Ele está com P sobre VP de 1,04. Bom, então quer dizer que ele está um valor justo, R$ 10,55 está um valor justo para ser compro. Aqui nós temos a variação desse fundo nos últimos 30 dias, nos últimos 6 meses e nos últimos 12 meses. Tá? Aqui vocês podem verificar quanto que ele variou. Né? No momento ele está então R$ 10,55. Aqui nós temos algumas informações básicas referente à quantidade de cotas, ao valor de patrimônio, 53 bilhões de reais. E nós temos também aqui informações sobre o mercado dele, tá? O segmento aí, ó, de mercado híbrido. E aqui nós temos os dividendos que foram pagos por esse fundo nos últimos meses. Bem bacana isso daqui, ó. Vocês podem verificar então a variação referente ao pagamento de dividendo mensal. Então cada mês tem um valor diferente por questão do lucro da empresa, quando a empresa lucra. Essa simulação é bem bacana, que ele compara o valor aplicado no fundo imobiliário com a poupança. E assim, exorbitante a diferença, né, de lucro do fundo imobiliário em relação à poupança. Aqui nós temos o valor patrimonial. Vocês podem ver que ele está bem estabilizado. Isso é bom. É interessante também que a empresa compre sempre mais ativos. O site que eu estou utilizando para fazer essa análise é o Funds Explorer. Indico aí para vocês. Muito bom. Vamos agora analisar o RECT11. Ele está R$ 94,00, o valor da cota dele. Tem uma liquidez aí legal, né? Bacana também. Paga um aluguel de 72 centavos, dividend yield de 0,75%, muito legal. Está pagando um valor bom. E teve uma variação de 0,18 para negativo no mês. E tem um P sobre VP de 0,98. Muito bacana também. Um fundo imobiliário que está com valor justo aí para ser compro. Aqui um pouquinho a respeito aí do fundo imobiliário RECT11, descrição. Depois vocês lêem direitinho, entra no site aí, lê direitinho. Tá? Aqui é só um apanhado geral. Aqui as informações básicas sobre o fundo, né? Ele é um fundo de renda imobiliária, como vocês podem ver. Investidores em geral, fundo híbrido, né? O segmento dele. E a taxa de administração dele é de 0,17% anual. Isso quer dizer que o valor que é cobrado ali em cima dos dividendos é de 0,17 anual. Né? Aqui os valores pagos de dividendo por ele. Ali, ó, vocês podem perceber que a variação de pagamento de dividendo nos últimos meses foi bem pequena. Ó. A variação foi pequena. Isso é interessante, isso é bom. Você percebe que o fundo tem uma estabilidade bacana. Vamos ver aí como que está ele em relação à aplicação na poupança. Ó, na poupança, a aplicação de 50 mil, você teria um rendimento final de R$ 1.600. Já no fundo imobiliário, você teria um rendimento final de R$ 8.500. É uma diferença discrepante, né? Aqui o valor patrimonial dele, variação pequeníssima, né? Isso mostra que o fundo imobiliário é muito bom. E aqui mostra a área que eles estão atuando, né?
São 8 ativos em 4 estados. Então, nós temos ativos ali, ó, no Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui fala a localidade dos ativos, os tipos de edifício, o bairro, o endereço, a área bruta locável. Ó. Então você tem ali, ó, 52.043 metros quadrados. É uma área enorme, é muito grande. E tem outros edifícios, são 8 edifícios. Ó. Edifício Complexo Madeira, edifício Parque da Cidade, lá na costa. Então, são vários edifícios em várias cidades, em vários estados diferentes. Isso é bom por quê? Porque se, por exemplo, a cidade de São Paulo ter algum tipo de crise que afete lá o mercado, a economia, nos outros estados você ainda tem uma segurança. Então é bacana essa diversificação. Quanto mais estados ele atuar, é melhor. Aqui é a vacância, ó. A taxa de vacância é quanto do edifício que está alugado ou quanto dele está vazio. Você pode ver aí que a partir da pandemia, ó, teve uma taxa de vacância bem grande. Em outubro agora foi a maior taxa de vacância. Ó. Vacância financeira não tem, todo mundo está pagando direitinho. Aqui alguns informativos periódicos, tá? Aqui você consegue ver informações do fundo imobiliário. E aqui você tem também outros fundos imobiliários para você analisar. Ó. Esse KNRI11 também é bem legal, Kinea, né? E o bom desse site é que você tem uma visão bem transparente sobre os fundos imobiliários. Vamos analisar agora o fundo imobiliário do Banco do Brasil, BBPO11. Liquidez é também legal, paga um dividendo, ó. O valor de aluguel dele, de pagamento mensal, é muito bom. R$ 1,08 por cada cota. Ele está valendo R$ 136, 0,78% de dividend yield. E teve uma rentabilidade mensal de 0,9% no mês. Isso é bom, isso é bacana. Esse fundo imobiliário é muito legal, tem uma gestão muito interessante. Vamos ver aqui qual que é o P sobre VP dele, de 1,36. Tá legal, poderia estar um pouquinho mais barato. Tá? Aqui a descrição dele, a segmentação, né? Alguns detalhes, vocês podem ler aí depois. Gente, a importância de investir em fundo imobiliário inicialmente para você ter um equilíbrio na sua carteira é muito bacana, é muito importante você entender isso, ok? Aqui é a quantidade de cotas, né? As informações básicas aí que a gente já viu nos outros e segue esse padrão, justo? O público-alvo dele é investidores em geral, não tem público específico, né? O segmento dele é lajes corporativas. Laje corporativa é o quê? São de mercado imobiliário, né? São edifícios comerciais para se alugar. Aqui os dividendos dele, ó, mensais, ó, nos últimos 3 meses, pagou 2,78, muito bom. Olha como que o dividendo dele vem crescendo mensalmente. Você vê a quantidade de dividendo que esse fundo imobiliário paga. É um fundo imobiliário que eu gosto muito, muito dele. Se vocês perceberem, olha só, o fundo imobiliário está pagando R$ 1,08, R$ 1,25 por mês a cada R$ 136 que você investe. Então, são ali quase 0,8% mensal. A poupança está te pagando 0,13% mensal. Esse fundo imobiliário está te pagando 8 vezes a mais do que a poupança, né? Aqui está negativo por quê, gente? Porque ele teve em queda nesses meses agora por questão da pandemia, tá? Mas isso não interfere tanto. Por isso que é interessante você fazer a análise fundamentalista. A variação do patrimônio dele pequena, olha só o quanto de estado que ele atua. Isso aí praticamente todas as agências, né, do Banco do Brasil, ó, 64 ativos, 64 agências em 14 estados. Olha o tanto de estado que ele está: São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraná, vai, ó. Olha só o tanto de ativos que ele tem. Isso tudo aí são as agências, ó. Agências de área bruta aí, ó, em metro quadrado, bem grande, ó, tudo acima de 5 mil, você pode ver, ó, 5 mil metros quadrados, 1.800, 1.400, 3 mil metros quadrados, e por aí vai, ó. Essa aí tem 500 metros quadrados, né?
Mas dependendo aí da localização, talvez ela é mais cara do que aquela ali, ó, de 2.500 metros quadrados. Depende da localidade. Normalmente o Banco do Brasil é localizado no centro da cidade e em regiões bem nobres, né? Em localidades bem estratégicas. Olha essa agência aí de 10.000 metros quadrados, olha. Então aqui vai embora. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas aí depois vocês analisam com mais paciência, porque é muita agência, ó. São 64 ativos. É muita coisa. E aí você poder participar, ser sócio, né, de um fundo imobiliário desse, é muito privilégio, né? Muito bom. Aqui a taxa de vacância dele, ó, ocupação financeira no topo. Então, todos os imóveis estão ocupados, vacância financeira zero e tudo ok para se tornar um sócio. Show? Então é isso aí. Vamos ficar com esses 3 fundos aqui por enquanto. E aí, interessante investimento em fundo imobiliário? Coloca aqui no comentário qual fundo que você já investe, qual fundo imobiliário você já tem na sua carteira. E olha, tem pessoas, tem investidores que investem só em fundo imobiliário e tem pessoas que diversificam. E aí você vai estudar a fundo qual que é o seu perfil, a sua estratégia e também estudar os fundamentos dessas empresas, desses fundos imobiliários ou das ações que você investe. Isso é muito importante. Vou trazer para vocês mais vídeos parecidos como esse de investimento, como analisar e em qual investir e por que investir. Muito obrigado pela sua atenção, deixe seu like, deixe seu comentário aí, o que você quer que melhore, o que nós podemos falar e até a próxima. Tchau!